Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o WG para mais um vídeo para vocês. E pois é, pessoal, olha só, né? 1970, um ano em que o mundo parecia explodir em festa, né? Mas, por baixo dos panos, decisões silenciosas e acontecimentos, né, bem trágicos, já estavam desenhando crises que, de certa forma, chegam a gente até hoje, né? Então vamos junto mergulhar nesse ano que foi um ano de extremos, né? E aí fica a pergunta: como é que um ano só consegue ter tanta luz, né? E ao mesmo tempo tanta sombra? Essa é a questão que vai guiar a gente por aqui. Como é que pode, né, no mesmo período, ter espaço para conquistas tão brilhantes e ao mesmo tempo para tragédias tão profundas, né? É isso que a gente vai tentar entender também. Para a gente tentar entender 1970, o primeiro passo é olhar para o cenário mundial da época. O mundo, né? Bom, o mundo vivia numa tensão constante. Pensa num tabuleiro de xadrez geopolítico com as peças se movendo de um jeito bem perigoso. Era mais ou menos isso. A grande questão era a Guerra Fria, que basicamente rachava o planeta em dois. De um lado estavam os Estados Unidos e o capitalismo, né? Do outro, a União Soviética e o comunismo. E essa briga por influência global não era só política, era também tecnológica, cultural, e era o que definia o ritmo de tudo que acontecia no mundo. E bem no meio dessa tensão toda, tinha um conflito de verdade sangrento, né, acontecendo, a Guerra do Vietnã. E o que foi revolucionário e ao mesmo tempo terrível é que pela primeira vez na história a guerra não estava só lá longe. Ela entrava todo dia na casa das pessoas pela TV. O horror da batalha ali, na sala de estar. Isso mudou completamente a forma como as pessoas enxergavam uma guerra. Mas olha só que interessante, apesar de toda essa tensão no ar, 1970 também foi um ano de muita conquista, né, de momentos de alegria genuína. Agora a gente vai olhar para o lado mais iluminado desse ano tão complexo, né? E que momentos, hein? Olha só. No futebol, né, o Brasil encantou o planeta. Foi o tricampeonato mundial, né, com o Pelé jogando aquele futebol arte que ninguém esquece. Na música, os Beatles, né, mesmo já no fim da banda, a influência deles era gigantesca. E ditavam o que o mundo ouvia, né? E dentro de casa, a tecnologia trazia uma revolução. As primeiras TVs em cores começavam a se popularizar, olha só que coisa. Era como se o futuro tivesse ganhando cores mais vibrantes. E tem mais um marco, né? Um que é fundamental. Em 1970, nasceu o primeiro dia da Terra. Foi ali que começou a surgir uma consciência ambiental em escala global. Pensa nisso como uma sementinha, né, que foi plantada lá atrás e que cresceu até se tornar um dos assuntos mais urgentes de hoje em dia. Ok, mas agora a gente precisa respirar fundo, né, porque toda essa luz, toda essa celebração, todo esse progresso, né, tinha um outro lado, uma contraparte, né. 1970 também foi marcado por eventos terrivelmente trágicos. Vamos entrar agora nesse lado mais sombrio do ano, né, foi um período de muito conflito, desastres, de violência e que deixaram cicatrizes bem profundas na história. Lá nos Estados Unidos, um protesto contra a guerra numa universidade de Kent State acabou da pior forma possível, né? Estudantes e se manifestando de forma pacífica foram recebidos a tiros pela Guarda Nacional. Então foi um momento absurdamente chocante que a violência da guerra lá fora de repente se voltou contra os próprios cidadãos dentro de casa. 500 mil. É difícil até de imaginar, né? Esse número é estimado de vidas que foram perdidas num ciclone Ebola. Ele simplesmente devastou o que era o Paquistão Oriental, hoje o Bangladesh. É um dos desastres naturais mais mortais de toda a história. Uma tragédia numa escala que a gente mal consegue perceber, né? E a crise não parava aí, ela parecia estar em todo lugar. A guerra do Vietnã só piorava. Os sequestros de aviões viraram, né, um negócio novo, né, vamos dizer assim. E aqui mais perto na América Latina, regimes autoritários se fortaleceram, né? Exprimindo as liberdades civis em vários países. Beleza, depois de ver tudo isso, né, a luz e a sombra, o que isso tudo significa pra gente hoje? É agora que a gente vai conectar os pontos entre ver como os acontecimentos e as ideias que nasceram lá em 1970 continuam ecoando, né, no nosso mundo até hoje. E é fascinante pensar nisso, de verdade, né? Porque as sementes do mundo que a gente conhece hoje, muitas delas foram plantadas em 1970, né? Por exemplo, a palavra internet nem existia, mas um projeto militar americano chamado ARPANET, que era uma rede de computadores para garantir a comunicação, já estava, sem saber, né, construindo a base para o mundo todo conectado em que a gente vive hoje. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. Aquela semente da internet de 1970, ela virou esse nosso mundo digital, né, super conectado. A consciência ambiental, que nasceu no primeiro dia da Terra, né, hoje, ela evoluiu para essa discussão global e urgente sobre a crise climática.
E a guerra que chegava pela TV, bom, ela abriu caminhos para esse ciclo de notícias que a gente tem hoje, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Sem parar. No fim das contas, a gente chega numa ideia central, né? Que resume bem o ano. 1970 não foi só mais um ano no calendário. Ela foi um espelho, né? Um espelho que reflete essa dualidade tão nossa, né? Da condição humana. Pensa bem, de um lado desse espelho, a gente vê a beleza do futebol arte, né? Os avanços da ciência, a união que a música trazia. Mas do outro lado, né? A gente vê a brutalidade da guerra, a violência política, a fúria da natureza. É o reflexo do que a humanidade é, né? Capaz de criar o que há de mais incrível e o que há de mais destrutivo. E é com essa pergunta que a gente termina. Quando olhamos para esse espelho de 1970, será que a gente mudou tanto assim? Hoje a gente ainda vive no meio de disputas ideológicas, a gente ainda enfrenta crises ambientais gigantescas e ainda vemos avanços tecnológicos incríveis convivendo lado a lado com problemas muito antigos, né? Então olhar para esse reflexo, talvez a grande questão não seja nem o que mudou, mas sim o que continua igual. O quanto de verdade a gente evoluiu. Ah, pessoal, e se gostou desse tipo de vídeo, coloca aqui qual o ano que você quer que eu falo aqui. Vamos trazer dados bem interessantes de lá. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!